Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando o like, é esperto, é para ajudar o canal. E eu te convido a ser membro para você ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Tá legal? Então, bora lá. O peróxido de hidrogênio, H2O2, pode participar de reações de óxido-redução como oxidante ou como redutor. Ou ele oxida ou ele reduz, tá certo? Depende do com quem ele está reagindo. Por exemplo, em meio ácido, importante, ó, em meio ácido, então tem H+ aí no meio, íons de cromato Cr2O7 2- são reduzidos a íons crômico Cr3+, pelo peróxido de hidrogênio, ou seja, o dicromato, os íons crômio, eles fazem o quê? Eles estão ganhando elétrons. É muito importante isso, tá, pessoal? Eles estão ganhando elétrons, tá bom? Conforme a reação representada pela equação. Então, nós temos, ó, dicromato na presença de peróxido de hidrogênio, água oxigenada em meio ácido, né? Ele se transforma em íons crômico, crômio 3+, mais gás oxigênio, mais água, tá? Então, esses dois aqui, pessoal, a gente tem que ficar ligeiro, que a gente vai resolver a B, tá legal? Então, vamos ver o que se pede na A. Indica a variação do número de oxidação NOx dos íons de cromato, Cr2O7 2- a íons crômico, Cr3+, e do oxigênio do peróxido de hidrogênio, H2O2, quando este é oxidado a oxigênio gasoso. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos o que aqui? Então, vou colocar aqui, ó, A. Primeiro, tá vendo que nós temos uma variação? Que variação? Uma redução, na realidade, dos íons de cromato para os íons crômico. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos Cr2O7 2- se transformando em Cr3+. Tá legal? Então, ó, tá vendo que eu tenho exatamente esse tipo de coisa. Ele só quer saber o quanto varia. Esse oxigênio aqui do dicromato, ele é tabelado, ele vale -2, tá, pessoal? Então, embaixo eu coloco o NOx do elemento, quando eu subo eu multiplico pela quantidade total. Então, ó, -2 vezes 7 vai me dar -14, tá bom? Só que lembre-se, eu tenho carga aqui, eu tenho que deixar -2, eu tenho -14 só de oxigênio. No total, com crômio, eu tenho que estar -2. Se eu tenho -14, quanto falta para ficar -2? Eu preciso de mais 12. Mais 12 menos 14, -2. Lembrando que esse mais 12, pessoal, é de todos os crômios. Lembra que eu falei? Embaixo o NOx de um elemento, quando eu subo eu multiplico pela quantidade. Se eu tenho todo, passo para baixo, eu divido. Então, mais 12 dividido por 2, eu vou ter mais 6. Tá certo? O crômio aqui, pessoal, ele só tem mais 3, porque ele é um íon. Então, toda vez que eu tenho um elemento sozinho e tem carga, o NOx dele vale a carga dele. Tá certo? Sempre assim? Sempre assim. Tá? Então, ó, ele foi de mais 6 para mais 3. Tá vendo que ele diminuiu? Se ele diminuiu, ele reduziu. Então, ele sofreu um processo de redução, ganhou elétrons. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, variação foi de 3 para cada crômio, tá bom? Beleza, pessoal? Então, cada crômio variou 3. Então, ganhou esses elétrons. Agora, vamos fazer aqui, ó. Ele quer saber da água oxigenada, que é o H2O2, que ele oxidou, né? E O2, tá legal? Então, aqui, pessoal, nós temos o que, ó? Como que a gente sabe? Toda vez que estiver falando peróxido de hidrogênio, essas coisas, peróxido de sódio, a gente tem que saber que o oxigênio vale -1. Mas nesse caso, supondo que a gente não saiba, o hidrogênio, ele é tabelado, ele é +1. Então, ó, +1. Quando eu somar mais 1 vezes 2, mais 2. Tem que zerar, porque eu não tenho carga. Mais 2 com -2, 0. -2. Quando eu desço, -1. Quando eu tenho uma substância simples, tá vendo que ele não é nenhum íon, não é cátion nem ânion, então é 0. E 0. Ele vem, ó, o oxigênio, ele vem de -1 para 0.
Ou seja, ele aumentou ou diminuiu? Ele de menos 1 a 0 aumentou. Tá bom? Se aumentou um processo de oxidação. Então, ó, variação de 1. Só isso. Somente isso na A. Porque ele já explica que o crômio reduz e o oxigênio oxida. Aqui, pessoal, vai ter uma pegadinha legal na B, tá? Na B, o que ele está falando? Escreva a equação química balanceada da semi-reação de redução. Opa, mas o peróxido não oxidou a O2? Ele oxida a O2, mas reduz para água. Por quê? O que nós temos aqui, ó? Só para a gente ter uma noção. Vamos fazer somente para água, tá? Mas a gente vai ter que englobar todos os elementos aqui. Então, ó, só para a gente ter uma noção, eu tenho, ó, mais 1, sobe, mais 2, menos 2, desce, menos 1, olha lá. Mais 1 vezes 2, mais 2, menos 2, menos 2 dividido por 1, menos 2. Tá certo? Tá vendo que diminuiu a numeração, ó, ele vem de menos 1 para menos 2, ou seja, ele reduziu, sofreu uma redução, tá bom? Só que aqui, pessoal, o que a gente tem que fazer? O que acontece com peróxido de hidrogênio? Não se esqueçam, ele vai fazer o quê? Ele libera água e gás oxigênio. Então, aqui, ó, o H2, O2, opa, deixa eu melhorar aqui, ó. O H2O2, ele se transforma em, como a gente pode ter essa noção aqui, ó. Ele vai se transformar, vamos pegar a sequência, em O2 mais água. Tá bom, pessoal? Só que qual meio é isso? O meio que no qual se encontra, o meio é ácido. Então eu tenho H+ aqui, ó. É esse que é o X da questão também. Tá legal? Esse é o X da questão. Por quê? Só que agora a gente não pode esquecer de colocar os elétrons aqui. Porque o peróxido de hidrogênio, ao mesmo tempo, ele oxida, ele reduz. Oxida a O2 e reduz a água. Então a gente tem que montar desse jeito aqui. Nós podemos fazer de um jeito diferente também, ó. A gente pode conjugar isso aqui, que é a água mais o H+, que acontece na solução ácida, fica H3O+. Então nós temos aqui, ó, H2O2 se transformando em O2 mais H3O+, mais os nossos elétrons. Aqui, pessoal, para balancear, lembrando, o último elemento a ser balanceado é o oxigênio e hidrogênio, mas como a gente vê aqui pelo processo de semi-reação, nós fazemos o quê? A gente pode inverter. Último hidrogênio, penúltimo oxigênio. Nesse caso, é mais fácil nós balancearmos o hidrogênio. Por quê? Porque é uma reação simples, né? No caso, uma semi-reação simples, e a gente já consegue, ó, porque hidrogênio, quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu não tenho 2? E aqui? Eu tenho 3. Eles são múltiplos entre si? Não. Se eles não são múltiplos entre si, a gente faz o quê? Inverte. Se eu pegar e colocar um 2 aqui, obrigatoriamente eu tenho que colocar um 3 aqui. Por quê? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Balanceou. Tá certo? Então, olha lá. Balanceamos o hidrogênio. Se eu tenho 3... Ó, eu tenho 3 peróxido de hidrogênio, ó, 3 vezes 2, eu tenho 6 oxigênios. Só aqui eu tenho quanto, pessoal? Eu tenho 2 oxigênios. 6 oxigênios, aqui eu tenho 2, eu preciso de mais 4. Então, se eu pegar e colocar um 2 aqui, ó, tá tudo certo. Então, 2O2, eu tenho 4 oxigênio, mais 2, o que me dá? Essa quantidade. Tá certo? Só que não podemos esquecer, pessoal, que aqui no reagente da semi-equação não tem carga. Se não tem carga, o que acontece? Quantas cargas eu tenho aqui positivas? Eu não tenho 2? Não pode sobrar. Consequentemente,
ele está liberando 2 elétrons. Tá bom? Então a gente tem que ficar esperto nisso, pessoal. Não é difícil, mas é uma coisa que enche o saco. Tá legal? Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que é importante. Se você chegou até aqui, ó, hashtag balanceamento por Nox ou hashtag exatamente, tá bom? Novamente faço convite para se tornar membro, porque você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. Isso é muito, mas muito importante. Tá bom, pessoal? Lógico, ajuda aqui o canal a crescer. E é claro que vocês estão ajudando e muito. Curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube divulga para mais e mais pessoas. E se vocês quiserem que eu grave algo diferente, só colocar aí nos comentários que eu já vejo para gravar algo diferente para vocês. Seja série, curiosidade, vídeo, uma aula, seja o que for, uma dica, seja o que for. Coloca aí nos comentários que eu vejo para gravar para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!